alguma coisa falando, eu ando. Boa noite! Está no ar mais um episódio Mulheres em Pauta. E o tema de hoje é, além do diagnóstico, como continuar vivendo, sonhando e recomeçando. E eu deixo uma pergunta para vocês: qual é o diagnóstico que tem paralisado você hoje? E está conosco hoje uma convidada muito especial, linda, maravilhosa, empoderada. E, gente, não quer sair, mas tudo bem. É empoderada? Isso! Maravilhosa. E rosca, liga, mas vamos assim mesmo. Viviana, quem está conosco hoje? Bom, Carla, como a Carla disse, ela é empoderada. Isso! Ela é fisioterapeuta e personal trainer. Uau. E também paciente oncológica temporária. Está conosco hoje Camila Ribeiro. Uau, seja bem-vinda! Obrigada! Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, meninas. Adorei o paciente oncológica temporária. Deu um quentinho aqui no peito. Camila, muito obrigada por ter aceitado, né? A gente já estava para te chamar já há um tempão. Tem muitas amigas nossas querendo assistir você. Espero que vocês, compartilhem, porque esse tema é não só sobre câncer, mas sobre impactar vidas que estão Sim. paradas e estão sendo desperdiçadas. E Camila, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para chegar até no diagnóstico, um pouquinho antes. O que a gente Quem quer é a saber. Camila? Quem é, Camila? E quem era, né? Quem era a Camila? Camila? É, porque muita água rolou, né? Então, eu sou personal trainer, eu tenho 43 anos, faço 44 na segunda. Pode começar a me dar presente, porque eu amo ganhar parabéns, hein, gente? E sou formada há 25 anos. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu fiz o segundo grau técnico em educação física. Meu primeiro emprego já foi ser professora de natação. E assim eu trabalhei até a faculdade. Foi quando um professor me apresentou o treinamento e ele falou: Camila, isso tudo tem muito a ver com você. Você precisa cuidar de pessoas. Eu falei: não sirvo para trabalhar em academia. Não gosto dessa onda de estética, onde as pessoas cultuam muito o corpo, não tem muito a ver comigo. Eu trabalhava com natação para criança. E aí ele: vamos fazer um teste. Você vai para academia 2 vezes na semana como estagiária. Eu falei: tá bom, vamos embora. E aí eu fui. Eu era estagiária no nível 1 e não podia nem dar pitaco, eu só observava. Era estágio de observação. Foram 6 meses. E aí depois dos 6 meses eu comecei a participar da elaboração de treinos. E depois, no final da faculdade, eu já estava podendo dar personal trainer com o acompanhamento do professor, que era o responsável pelo treinamento. E ali eu comecei a perceber algumas coisas que me encantaram. Não foi a estética, foi a qualidade de vida e o poder impactar a vida das pessoas através do movimento. Tinha muita gente que queria ir para a academia, mas tinha vergonha do corpo, ou porque era muito gordo, ou porque era muito magro, ou porque tinha um pneu, e eu trabalhava na zona sul do Rio e na Barra, então a cultura do corpo lá era muito forte, muito presente. Então, como é que eu vou para a praia se eu tenho um pneu? Mas e a sua saúde? Então, a estética vinha acima de qualquer coisa. E quando você começa a apresentar para a pessoa qualidade de vida, como você pensa estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, você pensa em amarrar seu tênis sozinho, e ir ao banheiro e se limpar sozinho, comer sozinho. O que você pensa? E aí as pessoas começam a ter uma outra noção do que é o treinamento. E assim veio a evolução do treinamento funcional na minha vida, que foi um divisor de águas, porque foi onde eu comecei a trabalhar com recuperação de lesão através do exercício. E aí eu comecei a me especializar em treinamento pós-lesão. Hoje, todos os meus alunos são alunos com recuperação de lesão. Eu tenho 2 alunas que não são de recuperação de lesão, todos os outros são a partir de recuperação de lesão.
E eu fui me especializando, me casei, vim morar em Cabo Frio, me separei e resolvi ficar aqui. Mesmo não conhecendo outros ares profissionais pela região. E aí eu fui abraçada, e aí Que eu ano comecei... que tu chegou aqui em Cabo Eu Frio? vim para Cabo Frio em 2006, final de 2006. E aí eu fui me consolidando como personal trainer e comecei a ter muita indicação. Graças a Deus, hoje eu só trabalho com indicação. Amém, porque minha agenda tá cheia, eu não posso reclamar, nunca pude. Deus sempre foi muito generoso comigo. E eu comecei a só trabalhar com isso. O meu último emprego foi em 2018, que a academia fechou. E eu continuei trabalhando como personal e nunca mais parei. Veio pandemia e eu comecei a atender online. Isso também não foi o problema. E logo após a pandemia, minha sogra adoeceu, ela teve câncer. E foram 3 anos muito pesados pra gente, porque ela sempre foi muito ativa, ela era chefe da família, e ela sempre foi muito ativa, muito querida, muito amada. E de repente adoeceu e ela se foi muito rápido, não deu nem um ano, foi muito pesado para a família inteira. E 3 meses depois, o esposo da minha cunhada, ele descobriu um câncer também nas vias biliares, gravíssimos, e o dele foi mais rápido, foi muito doloroso. A gente não tinha acabado de se recuperar e teve mais outro episódio. E 2 anos depois, quem teve esse diagnóstico? Eu, tão acostumada a cuidar de todo mundo, a ser mãe, esposa, cuidadosa com os meus alunos, e eu estava ali recebendo esse diagnóstico. E foi bem pesado, foi em agosto do ano passado, não, foi em julho do ano passado, uma semana depois do meu aniversário. Eu comemorei o meu aniversário, uma semana depois eu tive o diagnóstico. Foi bem complicado. Uau. Camila, o que morreu dentro de você no dia que você recebeu essa notícia? Outra pergunta. E qual foi a maior emoção que você teve que enfrentar? O medo, a raiva, a culpa e por quê? Então, o que morreu dentro de mim? Morreu tudo que eu construí em 42 anos, em 43 anos. Morreu o sonho a longo prazo, morreu coisas pequenas, morreu valores materiais, que a gente sempre trabalha muito para conquistar coisas. A gente trabalha para conquistar carro, a gente trabalha para conquistar casa, a gente trabalha para viajar, a gente trabalha por status. E depois do diagnóstico, eu descobri que isso era tão pequeno, que eu me senti envergonhada por sempre ter enfrentado a vida dessa forma. Trabalhado por coisas materiais, vivido por coisas materiais. Não que a minha vida espiritual não fosse da forma que é, Sim. não que o amor e os sentimentos não tivessem os valores que tem, mas só que eu acho que em alguns momentos as coisas se invertiam, sabe? Eu cansei de trabalhar muito doente, eu cansei de colocar a vida de todo mundo na frente da minha, eu deixei de me consultar muitas vezes, eu deixei de fazer exames, eu deixei de dar atenção ao nosso corpo. Eu costumo falar que nosso corpo fala a todo instante. Obrigada, meu bem. Açúcar ou adoçante? Nada. Agora eu tô sendo radical. Eu costumo falar que o nosso corpo fala a todo instante, né? E a gente está tão acostumado, eu não estou generalizando, é claro que tem homens que também são assim, iguais a gente, mas a mulher normalmente costuma trabalhar com dor de cabeça, com cólica, com uma dor que tá ali. Sim, Mas eu verdade. tomo um remedinho, melhora, mas eu tomo um remedinho, melhora, e nunca vai investigar. A dor é um sinal que o nosso corpo não está funcionando bem. E aí você vai deixando passar, vai deixando passar. Quantas e quantas vezes eu deixei isso passar? O meu olho mesmo, teve um clarão assim no meu olho, eu esperei uma semana para ir ver. Porque eu imaginei, vai passar, é estresse. É estresse porque a gente estava vindo de várias internações com meu sogro também, que é cardiopata, e ele andou um período muito conturbado da saúde. Então, eu fui deixando passar até um momento que eu falei, opa, tá me parecendo alguma coisa mais séria. Foi quando eu procurei. Então, essa Camila ficou lá atrás do diagnóstico. Essa Camila eu não quero saber mais.
É claro que é muito importante para quem eu sou hoje, mas Sim. essa Camila ficou lá atrás. E o que eu mais tive medo? Qual foi a maior emoção que você teve que enfrentar? O medo, a raiva, a culpa. E por quê? Então, todas elas. Todas elas. A princípio, a primeira é a culpa, né? Que quando você tem uma doença, assim, muito grave, normalmente as pessoas falam assim, mas também, né? Muito nervosa, mas também, né? Você não dorme, você não come direito. E aí você já começa a se questionar, caramba, se eu tivesse dormido melhor. Gente, a minha vida inteira, eu não me lembro de dormir mais de 5 horas. A primeira coisa que veio na minha mente foi que eu não durmo bem, não dei atenção. Ou então, eu não sou uma boa esposa. Eu nunca fui boa filha para minha mãe. Eu sou muito exigente com meus filhos. Deus, cara, me desculpa, Deus, por não ter sido uma pessoa melhor. E eu comecei a achar que a culpa era minha da doença, por eu não ter sido uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor. Até que um aluno meu, muito querido, Danilo, eu desabafando com ele e tal, eu falei, meu Deus, eu não lembro o que eu fiz, a gente estava na casa dele, eu e meu marido, e aí ele falou assim, Man, ele me chama de Man, aí ele, Man, quando seus filhos ficam doentes, ou quando seus filhos fazem alguma besteira, quebram um copo, derrubam alguma coisa, fazem alguma coisa de errado, você fala assim, tomara que você tenha um câncer para você aprender? Eu, claro que não, jamais falaria isso. Ele, por que você acha que Deus, nosso Pai, iria te desejar passar por algo assim, por alguma coisa que você não fez ou que você deixou de ser? E foi aí que caiu aquela ficha e eu falei, cara, isso é verdade. A gente não pode ser definido por uma culpa, né, de um diagnóstico. Muito medo, muita raiva, ainda mais quando não vem o resultado que você espera de exames. E eu costumo falar que o paciente oncológico ele vive essa onda de estou bem, estou mais ou menos, estou mal, eu estou com raiva, não, eu estou ok. Então, são momentos e a gente tem que cuidar desses momentos, entendeu? Eu tenho muito. Gente, eu posto assim, o que eu costumo falar para as pessoas é que o que eu posto no Instagram não é 1% do que eu vivo. E não é mesmo. O que eu posto ali de um treino, nossa, como ela é incrível, ela treina bem. Mas só eu sei a dor que eu levanto. Eu acordo todos os dias, 4h40 da manhã. Quando eu boto meu pé no chão, eu sinto uma dor absurda. Eu tenho muitas dores ósseas, porque eu adquiri com o tratamento osteopenia. Eu sinto muitas dores, eu tomo muito remédio. E a medicação Mas isso foi decorrente ao tratamento? Decorrente ao tratamento. Antes não... Não, nunca tive. E eu sinto muitas dores. Eu sinto muita dor de cabeça. Eu tomo morfina, eu não tomo mais diariamente, mas eu tomo a cada 3 dias, porque eu também sou muito resistente à dor. Eu consigo conviver com a dor porque é uma coisa que tem que ser tratada, eu assumo. O meu oncologista me falou uma coisa que me marcou muito. Camila, o paciente oncológico, ele tem que ter qualidade de vida. Viver com dor não é ter qualidade de vida. Se você tem a oportunidade de tomar um remédio e melhorar, você vai tomar. Aí eu, cara, mas o meu câncer é metastático e o primeiro local de metástase é o fígado e depois o pulmão. O meu medo é tomar remédio e sobrecarregar o meu fígado, porque eu já tomo muito. Ele, quem te garante que já não tem uma célula aí? Porque o melanoma de coroide, até você fazer o tratamento, a bracterapia, ele produz muitas células que vão para a sua corrente sanguínea. Sim. E ela pode ficar adormecida no seu organismo meses, anos, décadas, e só se manifestar lá na frente. Ou ele pode se manifestar hoje, eu fiz um PET scan e não deu nada. Daqui a 3 meses eu faço outro e tenho uma lesão. Então, a gente não tem como saber. Então, você vai preferir ficar com dor ou viver sem dor. Cara, faz total sentido. Não tem por que eu ficar suportando uma coisa em que eu tenho recursos para não ter, entendeu? Então, o que foi mais difícil lidar com todos os sentimentos, até com a alegria também é difícil, porque às vezes, você já ouviu falar que a alegria demais incomoda? Sim. As pessoas às vezes te veem normal e aí vem aquela, nem parece que você tá doente, você é tão alegre. Mas você tá feliz, você tem câncer? Eu não tô feliz porque eu tenho câncer. Estou feliz porque eu consigo viver minha vida, eu consigo ter minha rotina, apesar do câncer. Eu sou muito grata a Deus
por eu poder acordar todos os dias e conseguir seguir minha rotina normal. Faltei dias de trabalho, sim. Tive dias de muita dor e desespero e medo de morrer, sim. Tive muitos e tenho. Se eu falar para vocês que eu vivo hoje sem medo, é mentira. Porque eu acho que é inerente da gente ter um diagnóstico desse e falar, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu consigo lidar com a situação. Isso Eu aí. consigo sobreviver, viver, trabalhar, apesar do diagnóstico. Mas falar, nossa, como eu sou feliz porque eu tenho câncer? Não. Se eu pudesse escolher, não teria. Não teria. Mas já que eu tenho, arregaço as mangas e vou fazer o que eu tenho para fazer. Talvez eu Perfeito. tenha perdido quando eu fui pegar um café, mas tu tava sentindo dores, mas nunca que imaginava ter um diagnóstico desse. Não. Eu vou explicar como veio meu diagnóstico. Eu Isso, nunca como que senti- você recebeu o diagnóstico? Então, essa minha vista sempre foi perfeita. Eu tive herpes zoster nesse olho, no nervo óptico, quando eu tinha 7 anos, junto com meningite. Gastei uma vida lá atrás, com 7 anos. E aí, ano de 2024, final de 2024, eu tive herpes zoster de novo no mesmo olho. É uma dor de cabeça insuportável que beira a loucura. E aí, isso foi em outubro de 2024. Passou, curada, graças a Deus e tal. E eu tinha que ter voltado para fazer check-up a cada 2 meses. Mas aí, trabalho, filho, marido, toda aquela rotina, ok. Quando o meu sogro ficou muito debilitado, ele sempre foi cardiopata, e quando minha sogra faleceu, ele ficou muito debilitado. E ele teve que fazer mais cateterismo, colocou válvula no coração, trocou, né? Colocou uma prótese, colocou um marca-passo, muitas indas e vindas para o hospital. E a saúde dele muito debilitada. Meu filho mais novo teve dengue hemorrágica. Foram assim, 3 anos da morte da minha sogra, muito sobrecarregado pra gente. Sim. Muitas indas e vindas ao hospital. Então, não era nada urgente. E meu olho prejudicado era o olho direito. Ok. O olho esquerdo perfeito, visão 100%, ok. Até que um dia eu tava com a minha cunhada e com meu sogro na rua. E a gente estava voltando de uma consulta dele do cardiologista. E aí ele, queridíssimo, a cardiologista falou assim, ó, vamos esperar um pouquinho para você poder fazer seus implantes e tal, não sei o quê. E aí a gente acabou de sair do consultório, ele, me leva no dentista? Aí eu olhei pra minha cunhada, mas como? Ela me pediu pra gente esperar um pouquinho, eu quero ir lá agora, porque eu tenho que fazer agora, não sei o quê. E ele é muito impulsivo, cara, aquilo me deu uma agonia. Na mesma hora eu senti um clarão no olho, perfeito, e tal. Eu falei, caramba, que coisa esquisita. Acho Só que é em um. estresse. Só no No esquerdo. olho que era bom, que eu não tive herpes. Uhum. Foi, e aí eu fiquei sentindo a visão periférica, só aqui embaixo, uns pontinhos assim, luminosos. Falei, que esquisito. Sabe quando você olha pro sol e fica aquele pontinho? E eu falei, tudo bem. Fui eu, dormia, no outro dia melhorou e no final do dia voltava um pouquinho. Falei, cara, eu acho que é estresse. E aí, conversando com uma aluna minha que é psiquiatra, falei com ela, falei, cara, eu tô sentindo um negócio assim, eu acho que é estresse. Ela, toma um Rivotril de 0,25 e vamos acompanhar isso daí. Aí tá, chegou, foi meu aniversário no final de semana. No outro final de semana foi uma festa na casa do meu tio, aniversário dele, festa junina, a mais legal de todas da família Ribeiro. Incrível. Gente, é o evento da minha família. E aí, a gente lá e tal, e aquele negócio começou a crescer. O que era pequenininho começou a tomar quase que a metade da minha visão periférica. Falei, complicou um negócio aqui. Eu falei com meu marido, vamos embora. Porque quando mexe no olho, não sei se com vocês é assim também, eu começo a ficar tonta, um mal-estar esquisito, e a gente voltou para casa. Eu falei, segunda-feira eu vou ao médico, porque tem alguma coisa estranha. E aí, segunda-feira de manhã, eu liguei pro Dr. Everton, que ele já tinha treinado comigo na academia. E aí, a secretária dele, a gente não tem vaga. Eu falei, cara, eu acho que eu tô com um descolamento de retina muito sério. Aí ela, você consegue vir hoje depois das 4? A hora que você mandar. E assim eu fiz, fui lá feliz e contente. E aí ele examinou, queridíssimo, olhou de um lado para o outro e falou, eu tô vendo um descolamento de retina aqui, mas senta aqui um minutinho. E eu conversando com a secretária dele, não sei o que, não sei o que. Ele veio, Camila, eu preciso que você vá numa especialista em retina.
a doutora Paula. Eu falei, me dá o telefone dela e tal. Ele, não, já marquei pra você amanhã de manhã. Eu falei, gente, que querido. Pô, que bonzinho e tal, não sei o quê. Aí é muito caro essa cirurgia? Ele falou, não passa de 15 mil reais. Aí eu, cara, 15 mil reais sem trabalhar tantos dias, não sei o quê. Várias contas na minha cabeça passando. Aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido e fui no outro dia, sozinha, deixei uma malinha mais ou menos pronta, porque eu já estava pronta com meu marido. Já tinha feito simulação de empréstimo, gente, no coisa, para pagar a tal da cirurgia. E assim eu fiz. Cheguei lá, a doutora Paula, linda, lá na rua da delegacia me esperando. Aí eu, gente, não tô acostumada a ser bem tratada assim, não. Achei chique o negócio, sabe? Aí cheguei lá, aí ela me examina de um lado, me examina do outro. Eu não canso de falar, ela abre bem o olho, eu não consigo mais. Ela me ajuda a te ajudar. Eu falei, nossa, que simpática. Ela hoje é minha amiga, mas aí eu falei, caramba, cara, só pra ver um descolamento de retina e tal, não sei o que, e tal, não sei o que, não sei o que. E acabou, ela senta aqui um minutinho. Ela, então, Camila, tem um pequeno descolamento de retina, mas provocado por uma massa tumoral. Blá, 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 dananã, dananã, dananã. Eu não entendi mais nada que ela falou. Eu me lembro da minha perna tremer absurdamente, das minhas mãos tremerem absurdamente, meu queixo batia. Aí eu falei, é câncer? Aí ela falou assim, se eu tivesse que jogar na Mega Sena, eu daria 99% de certeza. E eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos com câncer no cérebro. Já ia perguntar se na família tinha. Então, meu pai foi o único de todos os irmãos que morreu. Meu pai morreu muito jovem, com 42 anos, com câncer no cérebro. Foi mega agressivo. E aí, o que eu me vi? O câncer do meu pai. Olha aí, minha sogra morreu, meu cunhado morreu, agora sou eu a da vez. Agosto, tipo, eu não vou viver até dezembro. E aí minha cabeça foi dando um looping assim, louco, sabe? Porque eu falei assim, minha sogra, cara, meu cunhado, como vai ser meus filhos, meu marido, eu não posso dar essa notícia pra ninguém. Ela falou, meu bem, olha pra mim, isso é muito sério. Eu sinto muito por ter te dado essa notícia, mas eu quero que você entenda que isso é muito grave. Porque a maioria das pessoas que eu dou essa notícia, e aí eu não falo que é um câncer grave, a pessoa simplesmente vai para casa metade do mês, já gastei aqui uns R$ 1.000 de consulta, vou esperar um mês para procurar um especialista. E aí, daqui a um mês, o filho tá doente, é mais um remédio, é mais não sei o quê, vou esperar mais um pouquinho. Então, a gente precisa, para ontem, de um oncologista oftalmo. Eu falei, você conhece algum? Ela? Eu conheço, mas eu não sei se ele tem agenda. Ela, senta aqui, vamos tentar achar. E aí ela ficou comigo horas ali tentando. E aí eu falei, como é que eu vou para casa? Eu ia dar aula para minha tia, que divide muro com a casa, com a clínica. Eu me lembro que eu fui tateando o muro e eu não me lembro mais de ouvir nada. Gente, é muito surreal. Eu não me lembro do caminho, eu me lembro que eu toquei a campainha, meu tio abriu a porta. Eu comecei a chorar, eu tô morrendo. Aí meu tio, o que aconteceu? Eu tô com câncer. E meu tio desabou junto comigo. Ele, você tá com câncer, eu sei. Aí minha tia veio lá de dentro da casa. A gente conta agora, a gente ri. Sim, mas a na minha tia hora, veio, né? ela, o que tá acontecendo? Cadê as crianças? Aí ele, ela tá morrendo. Aí eu tô morrendo. Aí ela, como? O que aconteceu? Ela tá com câncer. Ela, meu Deus, o mesmo câncer do pai dela. Eu, meu tio chorando, a minha tia, Roberto, para. Aí Era pra ele dar força, né? Mas a gente mas não é o sabe. desespero. É o desespero, tipo, sim. Foi a forma com que a notícia chegou pra mim, pra ele, porque na família o único que teve essa doença foi meu pai. Então mexeu com... Meu pai era o irmão mais velho, né? E aí a gente entrou e meu tio, você quer ligar pro Gilcinho, pro seu marido? Aí eu falei, sim. Quero. Eu vou pedir pra ele vir te buscar, eu vou falar que você tá passando mal. Tadinho, meu marido chegou lá assim, aí meu tio. Aí ele, o que foi? Aí meu tio, senta aí, vocês precisam conversar. Ele, calma, amor, a gente vai dar um jeito, a gente consegue o dinheiro, a gente vai pagar. Aí eu, querendo falar, mas eu não conseguia porque ele já tinha passado por um mega trauma. Sim. Aí eu, então, não é algo tão simples assim. E aí quando eu falei, tadinho, ele ficou branco e foi ficando pálido e ele falou, calma que vai dar certo. Você não tá sozinha. Ali eu me senti forte, sabe? Ele, você não tá sozinha, a gente vai enfrentar isso tudo juntos. E de repente não é nada disso. Fica calma.
Aí eu expliquei para ele tudo o que aconteceria, do médico e tal, e a gente começou a ligar. E foi tudo dando muito certo. Eu consegui um médico pro outro dia. E aí o mundo já se movimentou. Meus alunos estavam achando que eu ia viajar para fazer cirurgia. Eu falei, então, gente, eu tô com câncer. E todo mundo quer? Como assim? Peraí, que eu conheço um oncologista que vai indicar um oncologista aqui. E aí começou a vir um monte de gente indicando para o mesmo médico. E aí as coisas foram assim muito rápido, muito rápido. E foi onde um dos meus primeiros contatos mais próximos. Eu sempre costumo dizer que eu tenho uma intimidade com Deus muito forte, sabe? Desde de que eu fui mãe, eu sinto que eu sou atendida aos primeiros instantes que eu não sei o que é. Quando eu peço, eu sinto um negócio aqui dentro do meu peito. Eu não sei se vocês vão entender, vocês vão me achar louca. A gente entende. Não é a sua intimidade com o pai. Sim, é exatamente isso. E hoje um amigo meu estava falando assim, para você que pensa que orar é só naquela hora que você está dentro da igreja que Deus está te ouvindo, ou no momento que você está no momento de paz, não. Ore fazendo comida, ore arrumando a casa, ore dirigindo, porque Ele está atento a todos os momentos. E comigo sempre foi assim. Eu sempre fui conversando muito, pedindo um direcionamento, sempre pedi para ele afastar as coisas ruins da minha vida, aproximar pessoas boas, amigas que pudessem acrescentar. E sempre, sempre, sempre foi assim. Foi incrível, incrível, desde o início, o quanto eu fui abraçada pela minha família e pelos meus amigos. Eu acho que hoje as pessoas falam assim, você é muito forte, mas as pessoas por trás de mim me mantêm forte, sabe? A minha mãe é uma fortaleza, vocês não têm noção. Minha mãe largou a vida dela para viver a minha. Ai, ontem eu vi uns stories teus se despedindo da tua mãe. Ai, eu quase chorei só lendo que tu colocou lá. Pede aí, fala assim, faz isso não, volta pra casa dela, faz assim, ó, bota um monte de por favorzinho assim, Dona Sueli, volta, 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 volta. Mas ela pode voltar ou ela tem os compromissos? Ela pode, ela tem as coisinhas dela, ela mora em Barra Mansa com meu irmão, mas ela foi pra lá porque ela é pensionista militar, ela tem que fazer o recadastramento dela no mês de aniversário. E mas ela vai voltar, Sim, mas eu... Vai lá só pra organizar, ela tava aqui 4 meses. Custava nada ficar pra sempre, gente. O colinho da mamãe, a comidinha da mamãe. Gente, o colo, a perfeição dela com os meus filhos, meu marido, minha família toda, meus tios se mobilizaram em peso, meus amigos, uma onda de amor, assim, que eu recebi da internet, que eu... Todos os dias, gente, eu agradeço a Deus por cada pessoa que eu conheço, cada pessoa que eu não conheço, cada oração eu vejo, cada coraçãozinho que eu dou lá, porque normalmente eu vou dormir muito tarde, eu acordo 5 horas da manhã e eu tento responder a todo mundo. Eu consigo, eu não consigo ir nos comentários, mas mensagem eu respondo a todo mundo, porque eu acho assim, a pessoa teve a delicadeza, eu acho um amor indescritível isso, se a pessoa teve a delicadeza de... orar por você 1 minuto. Ela podia orar pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo marido, pelo filho. Ela orou por mim sem me conhecer. Rômulo, eu queria colocar o vídeo. Já aproveitando o gancho que a Camila falou, esse vídeo que me chamou a atenção quando eu vi. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou personal trainer Camila Ribeiro, sou especializada em reabilitação através do exercício, tenho 43 anos, 3 filhos e sou formada há mais ou menos 25 anos. A minha jornada me trouxe até aqui. Hoje eu tenho um estúdio na frente da minha casa, onde eu atendo alunos de forma presencial e online, em grupo ou individual. E há mais ou menos um mês eu fui diagnosticada com câncer raro no olho, um melanoma de coroide. Ele é altamente metástico, extremamente agressivo, e eu me vi desesperada, sem recursos para poder fazer a cirurgia, que o SUS não oferece. E eu vim aqui nas redes sociais pedir ajuda para custear esse tratamento e eu recebi não só o dinheiro, o valor total da cirurgia, como eu recebi muito amor, muito carinho, muito apoio. E como forma de retribuição de tudo isso que eu recebi, eu resolvi abrir uma turma aqui no meu estúdio de forma presencial para pacientes oncológicos, seja na fase que você estiver. Se você descobriu, está no pós-operatório, no pré-operatório, então essa turma é para você, paciente oncológico. Aqui você vai encontrar apoio nutricional, apoio psicológico, vai encontrar uma turma querida, com muito amor para te dar, vai me encontrar de braços abertos para poder usar o meu conhecimento para aliviar sua dor física, sua dor emocional. Então, se você tem mais interesse, clica no link da bio e manda suas dúvidas, tira todas as suas dúvidas e vem treinar com a gente.
Foi a primeira vez que tu colocou em público? Que tu Não, anunciou? não. Eu descobri numa semana. Na outra, eu fui a um especialista no Rio. E aí, a cirurgia, ele tinha me sugerido uma cirurgia de biópsia do tumor com uma radioterapia de feixe externo. E aí, toda a matéria que eu ia ler, eu sempre busquei muito entender sobre o que eu estou tratando, seja em mim ou em qualquer aluno que chegue assim, Camila, eu tenho uma dor na orelha, eu vou pesquisar tudo sobre aquela orelha para eu poder te atender da melhor forma possível. Eu Sim. nunca vou dar um atendimento que eu não sei o que eu estou fazendo, porque se eu me propus a fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa séria Com e te excelência. atender. É claro, eu tenho um medo de não poder entregar o que a pessoa procura e ser falha minha por não, eu sei fazer. Não, eu nunca sei fazer nada. Eu vou correr atrás e É vou. por isso que a tua agenda tá cheia. Então, mas é porque eu acho que falta muito isso feeling, não só na minha área, né? Sim, As sim. pessoas conseguirem baixar um pouco do pedestal, olhar para o outro, primeiro como pessoa, ver que aquela pessoa ele tem sentimento e que se ela te procurou, ela quer alguma coisa que você tem que uma outra pessoa não tem. Exatamente isso. Então, qual é o seu diferencial? O que você pode fazer pelaquela pessoa? Eu amo. Antes de mais nada, eu amo. Todos os meus alunos, todos viram meus amigos, estão comigo há anos. A aluna que está comigo há menos tempo é a Ju, que é uma aluna temporária, que fica aqui 2, 3 meses, vai para Brasília, mas o resto está comigo há 10 anos para lá. Legal. É o marido que trouxe a mulher, que trouxe o tio, que trouxe a prima, e eu tenho aluno em Amsterdã, tenho aluno no Canadá, que é tudo indicação. Nossa, que legal. Mas é uma rede, assim, de amor muito grande. Então, o que você faz? Eu amo. Depois de amar, eu cuido do físico. E isso me dá muita possibilidade, isso é muito gostoso. Então, quando eu achei esse médico no Rio, eu comecei a pesquisar bastante sobre o que era a cirurgia, qual era o tempo de recuperação, se tinha chance de espalhar muito rápido e tal. E toda a literatura vinha descrevendo que não se fazia biópsia nesse tipo de tumor, que o risco de metástases era muito grande. E a primeira semana eu não tinha dinheiro para pagar, era R$25 mil a cirurgia. Eu não tinha dinheiro para pagar. Na segunda semana ele teve Covid. Na terceira semana o auxiliar dele saiu de férias. E aí marcou para o dia 20 e tantos de agosto, que era numa terça-feira. Sexta-feira eu saí para correr, eu já estava naquele ritmo de corredor e tal, não sei o quê. E aí eu tinha saído de casa 6 horas, 6 e pouquinho da noite. Falei, vou dar uma corrida, porque eu estava tão angustiada, demorando tanto tempo, meus marcadores tumorais vieram todos alteradíssimos. E aí eu liguei para ele junto com meu marido, eu falei, doutor, os marcadores tumorais vieram muito alterados. E agora ele, não sei, pô. E eu, será que já tô com metástase em tudo? Ele, não sei. Aí eu, como que eu vou saber? Ele, pô, eu sou oftalmologista, como é que eu vou saber? Aí eu, mas eu não sei se eu tenho alguma coisa no pulmão, no abdômen. Ele, vamos esperar o resultado da biópsia. E ele sempre toca no assunto da biópsia. Mas tu chegou a fazer a biópsia, não? E aí, uma amiga minha, Vaninha, é minha comadre, ela treina comigo também, ela é evangélica, ela me mandou o vídeo do Bruno Leonardo, do bispo Bruno Leonardo. E aí foi uma pregação muito interessante que ele falou assim, hoje eu vou orar por uma irmã que está em muita dúvida. Entrega na mão de Deus, pede para ele te colocar no caminho de pessoas certas, de afastar as pessoas duvidosas. Menina, eu senti aquilo. Eu estava correndo naquela Avenida 4 Estações, lá do Novo Portinho, e aí começou a chover. Minha filha, eu terminei de ouvir a pregação dele, chorando. Eu ia correr 5 quilômetros, corri 10. E aí eu terminei chorando e tal, eu nunca pesquisei nada no YouTube. Eu sempre botava uma pesquisa no Google que encaminhava para o YouTube, mas pesquisar diretamente no YouTube eu nunca fiz. E aí terminou essa pregação dele e tal, eu pedi com tanta fé para ele afastar as pessoas que não iam acrescentar no meu diagnóstico, aproximar pessoas que estariam comigo na jornada e tal, não sei o quê. E aí eu pesquisei como que é a recuperação pós-biópsia. Apareceu o Dr. Rubens de São Paulo, Dr. Rubens Belfort, que é o meu médico. E assim, por que não fazer a biópsia do melanoma de coroide? Um vídeo de 3 minutos.
E aí, abaixo como é a recuperação da braquiterapia. O que é a braquiterapia, o que é o melanoma, como se trata, como não se trata, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Maratonei. E os vídeos, assim, de 3 minutos, curtíssimos, maratonei o canal dele. Chegou lá embaixo, tinha Fale Conosco. Um WhatsApp, 7h30 de uma sexta-feira. E a minha cirurgia seria na terça. Eu falei, vou mandar uma mensagem, ele deve ver na segunda. Mas só para ouvir uma segunda opinião mesmo, porque já estava marcado e tal. Mandei a mensagem. Ele me respondeu na mesma hora. É Deus, né? Garota, sexta-feira, 7h30. Você tem exame aí? Eu falei, tenho. Mandei tudo. Quer fazer uma videochamada amanhã? 1h? 1h da tarde? Eu falei, quero. Meu filho, ele ficou comigo de 1 até as 3. Ele me explicou tudo. Eu falei, tá bom. Qual é o custo disso? Ele, cara, não é barato. Mas você vai ter que me ver pelos próximos 10 anos, pelo menos. Então, você paga só o hospital, os 25 mil do hospital, e o restante você vai me pagando. Minha filha, eu desabei a chorar, porque eu fiquei... Um outro médico com uma cirurgia de 25 mil adiou minha cirurgia e não parcelava. Ele, com uma cirurgia de 75 mil, abriu mão da parte dele. Sem tratamento você não fica. Eu já vou encomendar sua placa hoje. E assim que chegar, porque ia de Jerusalém para os Estados Unidos, e montava nos Estados Unidos e vinha para cá, para o Brasil. Demorava cerca de 30 dias. Eu falei, tá bom, vai ser o tempo que eu vou ter para levantar esse dinheiro. E assim eu fiz. Eu cheguei em casa, conversei. Aí, eu cheguei em casa não, eu desliguei o telefone e falei, tenho chance, estou no jogo, não vou morrer, não vai ser nada disso. E aí eu já comecei, e agora o que a gente vai fazer? Minha mãe pegou um empréstimo de 25 mil com a minha prima e falou assim, toma, 25 mil você já tem. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma loucura. Eu vou tentar fazer uma vaquinha na internet. E meu marido, você está disposta a se expor dessa forma? Eu falei, cara, o não eu já tenho. E o que eu conseguir, para mim, é lucro. Porque se eu conseguir 5 mil, para mim vai faltar só o restante, os outros 45 mil. Se eu conseguir 10 mil, cada tantinho que eu conseguir, para mim vai ser válido. Aí, beleza. Eu fui para a internet. Na mesma hora, fiz um vídeo e coloquei lá pedindo ajuda. Minha filha, Deus foi tão poderoso que eu só comecei a ver... Primeiro, uma querida que, assim... Eu não sei nem se eu posso falar o nome dela, não vou falar porque ela é super reservada. Não conheço, eu vi apenas uma vez, mas é uma pessoa que eu amo, que passou a fazer parte da minha vida de manhã, de tarde e de noite. Todas as vezes que eu vejo alguma coisa, eu penso muito nela e na família dela. Ela me ligou e falou assim, você não vai operar com ninguém. Existe um médico em São Paulo que cuidou da minha filha, assim, assim, assado. O Dr. Rubens, eu falei, esse que é meu médico. Ela, essa foto aqui é. Ela, peraí. Aí ligou pra ele. Ela me ligou, falamos sobre você. Né? Ela, falamos sobre você. Quanto você tem? Aí eu ainda não tenho nada. Aí ela, você tem 10 mil agora. Olha. Depositei pra você. Cara, aquilo me deu um desespero. Como assim? Eu não posso pagar esse empréstimo agora. Ela, não tô te emprestando, tô te dando. Você só precisa de mais 65. E aí eu falei, cara, eu já tenho 35, então só falta mais 30. A vaquinha foi assim. Cara, em 5 dias eu consegui o dinheiro todo. Meu Deus. Todo. Nossa. E aí, não foi só o dinheiro, foi amor, sabe? Foi sobre tanta gente, eu não sei mensurar. Vocês sabem que a doação de centavos, de 30 centavos da pessoa mandar foto e falar, era tudo que eu tinha. Sabe? Eu recebi real a prova de Deus, real a prova de Deus que Ele estava me sustentando. E aí, eu comecei a receber muito depoimento de muita mulher largada por conta de câncer de mama. Eu comecei a ouvir muito relato de filho, começar a receber mensagens de mãe que você está pagando por você não ser um filho perfeito. Eu comecei a receber relatos de idosos de estarem passando pelo tratamento do câncer e os filhos morarem longe, não fazerem questão de estar perto. De trabalho, de funcionários, que é muito difícil a vida do paciente oncológico. Eu entendo, assim, os dois lados. Eu sei que a vida do empresário também não é fácil, mas para o funcionário levantar todos os dias e ir trabalhar
com diagnóstico, conseguir fazer quimioterapia e voltar no mesmo dia ou no outro dia é quase que impossível. É quase que impossível. É uma dor exorbitante, é um mal-estar fora do normal. E tem gente que não consegue real, e tem gente que não tinha uma vida de atividade física antes, que é pior ainda, porque você perde massa muscular, você fica bem incapacitado, e a massa muscular te dá uma qualidade de vida, te dá uma possibilidade de responder ao tratamento de uma forma que o paciente que não faz atividade física não tem. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, cara, como que eu vou retribuir isso? Eu não tenho dinheiro para retribuir essas pessoas. Eu vou abrir uma turma para paciente oncológico. E na mesma hora que eu tive essa ideia, eu gravei o vídeo e postei. Meu marido, você é louca, você vai dar aula em que horas? Qual horário você vai dar aula? Sua agenda já é cheia. Eu falei, eu vou dar um jeito. Eu abri um horário, eu vou passar o Mário para mais cedo, eu vou fazer não sei o quê. Eu vou dar um jeito, mas eu vou atender paciente oncológico. Aí meu marido, mas por que esse desespero? Porque a gente não tem, primeiro que um trabalho preventivo. As pessoas hoje treinam porque querem estar magras, as pessoas usam caneta porque querem estar magras, não porque querem estar saudáveis, não por conta do malefício da obesidade, de todos os males que a obesidade traz. Elas querem estar magras por estética. E eu preciso informar que elas precisam de um cuidado. E quem está doente precisa desse outro olhar. Eu perguntei para o meu marido, qual é o personal, qual é o professor de internet que você conhece que cuida de paciente oncológico? Ele, eu não conheço, existe? Eu também não conheço, eu vou procurar. E aí comecei a procurar. E eu tenho um grupo de estudos que, desde sempre que eu faço certificação internacional, tem muitos professores do mundo inteiro ali, é um grupo de trocas e tal, e tem uma professora ali que trabalha. E aí eu perguntei lá, e ela trocou uma ideia assim comigo, eu falei, é isso que eu quero, eu preciso atender essas pessoas, eu preciso dar esse suporte, porque muitas vezes não é só atividade física, muitas vezes não, todas as vezes, não é só sobre atividade física, é sobre o acolhimento. Sim. É sobre ela sair de casa, que muitas vezes, mesmo a família acolhendo, a família não entende o que é a pessoa ter câncer. A família não entende o que é o paciente estar quieto. Você está com dor? Não. Você está triste? Não. Às vezes é a cabeça vazia. Sim. Às vezes é só um medo. Às vezes você não quer falar, mas você quer que a pessoa só encoste do seu lado. Só. É isso. Entendeu? E tem gente que não tem isso. Tem gente que é cobrada. Muita mulher é cobrada porque não tem o seio. Como é que o marido larga a mulher porque ela não tem um seio? Eu não sou capaz de ficar com você porque você agora não tem um peito. Nossa. Sabe? Isso dói na alma. Se doeu para Camila, personal, ouvir essa história, imagina para aquela mulher. Se doeu para Camila ouvir, mas você tá tão bem, mas você nem perdeu o cabelo. Imagina para aquela pessoa que tem um mínimo dentro de casa. Ah, mas fulana fez o mesmo tratamento e não tá assim igual a você. As pessoas não entendem que cada pessoa é diferente. É verdade. Cada pessoa responde de um jeito. E era esse olhar que eu queria dar, era essa retribuição que eu precisava dar a Deus, sabe? Eu precisava cuidar de pessoas da forma que eu tô sendo Camila, cuidada. e tu também tinha pressa, né? Pressa para isso. É porque você pensou que ia retribuir e essa questão da vida. Porque ali você tá com medo, né? Eu até queria que você falasse como é que tá o processo do teu tratamento, né? Porque provavelmente todos que te seguem querem saber. E essa questão da vida. Porque assim, hoje tu se sente mais viva do que nunca. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre, sabe, você se sentir viva atravessando um dos momentos mais difíceis da tua vida. Então, é muito... É uma dualidade muito difícil de explicar. A gente costuma falar... as meninas... A gente criou um grupo, né? Um Comove, em que a gente formou uma família e a gente costuma falar que é muito difícil. A gente lida com essa pressa de viver, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de viver. É um negócio...
é um medo do que você tem e do que pode vir. Eu me sinto dentro de uma panela de pressão o tempo inteiro. Porque o câncer, esse melanoma de Isso aí, não é seu coroide, mesmo, não. Não então, melanoma de coroide, ele é um câncer característico de idoso, acima de 65 anos. Quanto mais jovem o paciente, mais agressivo e mais metastático ele é. Então, isso me causa muito medo. A internet é muito boa, traz muita informação, mas isso também é um perigo. Porque eu sigo uma página, Melanoma Brasil, eles são incríveis. E aí eu vi uma postagem, eu fiz um comentário lá, que eu tinha acabado de fazer a bracterapia, e aí uma moça botou embaixo assim, sinto muito pelo seu diagnóstico, mas fica calma, a bracterapia segurou meu câncer durante 10 anos. Hoje eu tenho uma metástase no cérebro, no fígado, não sei aonde, já estou fazendo uma quimioterapia paliativa, porque não tem mais o que fazer. E eu pensei, meu Deus, será que eu só tenho mais de 10 anos? E aí a gente começa a lidar com essas coisas. E as pessoas que não têm 10 anos? Como é que funciona? Então, eu tenho uma pressa de viver, eu acabo acelerando muitas coisas. Eu tenho uma amiga, Elis, que é paciente oncológica, ela fala assim, Camila, você é muito acelerada. Ela é meu ponto de equilíbrio, eu sou mega acelerada e ela é muito ali embaixo. Você já era assim? Eu já era acelerada, mas o câncer me deixou mais acelerada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero correr, eu quero treinar, eu quero viajar, eu quero meus filhos, eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar menos. É um mix de emoções. E para controlar isso é um negócio aqui dentro que funciona meio que complicado. E você consegue dar conta? Porque um dia... Então, mas olha só, eu também comecei a ver as coisas de uma outra forma. O que morreu dentro de mim? A frustração. Antes, se eu não conseguisse fazer uma coisa, eu me frustrava absurdamente. Aquilo era a morte para mim. Eu não conseguia dar conta. Eu não trabalhei porque eu estava com cólica. Eu não admitia isso jamais. E agora, não mais. Eu consigo lidar com essa frustração. Eu tenho programado para amanhã, dar aula 6, 7, 8, 9 horas da manhã. Eu tô bem, vou dormir hoje bem. Deus, obrigado pelo meu dia, que amanhã seja um dia sensacional. Eu acordo, todos os dias eu faço isso. Eu agradeço pelo dia e peço mais um dia. Quando eu abro o olho, eu falo, ganhei mais um dia, sou eu aí de novo. E aí eu levanto para dar aula e tal, mas já aconteceu, às vezes eu tô dando aula e eu então tô pronta para sair de casa, passo mal, dor de cabeça absurda, e eu mando mensagem para os meus alunos e falo, cara, desculpa, não tô bem. E aí todos os meus alunos são extremamente meus amigos. Cara, claro, não tem problema nenhum e tal. E antes, se eu fizesse isso antes, eu ia me frustrar e me culpar. Sim. Hoje não mais. Eu me permito. E tá tudo bem Isso não aí. dar certo naquele dia. Eu queria ter ido levar meus filhos, queria buscar, queria dar aula, queria correr, não consegui nem correr nem malhar. Ok, por hoje tudo bem. O que importa hoje é a minha constância e eu estar bem. Eu tô bem, tá tudo bem. Você acredita que o corpo fala aquilo que a alma silencia? Sim, a gente externaliza isso o tempo todo, né, cara? A gente está acostumado a deixar silencioso o que a gente sente. A gente foi programado para isso. Ainda mais mulher. Você tá com cólica, mas você tem que trabalhar. Qual é o emprego que te deixa ficar em casa porque você tem cólica? Qual o emprego você menstrua? Eu sempre sofri muito com isso. Eu tenho endometriose, eu sempre sofri muito com isso. Qual é o emprego que eu ia ter que ia falar, olha só, eu tô com muita cólica, eu tenho um ciclo muito intenso, eu tenho um fluxo muito intenso, eu não vou trabalhar 2 dias. 2 dias por mês? Qual é a empresa que ia me dar isso? Nenhuma. Então, a gente é cobrada a passar por cima disso, a gente é cobrada a fazer um monte de coisa sem estar com vontade. Você é obrigada, muitas vezes, a aceitar alguma coisa no seu trabalho, porque você precisa de um emprego. Sim. E aí, o corpo acaba manifestando isso, sim. A gente acaba dormindo menos, a gente acaba tendo mais dores e a gente vai suportando até um momento que não dá mais. E que extrapola com doença, extrapola com estresse, extrapola com você brigando com as pessoas que estão ao seu redor sem o mínimo da necessidade. Eu acredito sim. Porque teve um momento que você falou que você sim teve alguns sinais, mas tudo bem, continuou, vambora. Sim. Na correria do que você estava vivendo no momento. Porque às vezes a gente não paramos para ouvir o sinal que o nosso corpo dá.
A gente fica tanto na correria Sim. do dia a dia Sim. que esquecemos de parar para nos ouvir. Ou né? deixa pra depois, né? É Foi como a Camila isso, falou, é isso, deixa pra é isso. depois. Eu falo o tempo todo. Eu li um livro na faculdade, um professor de sociologia que passou. O Corpo Fala. Eu acho que a maioria das pessoas na minha época deve ter lido esse livro na faculdade, porque era de praxe, tudo quanto é curso, passar esse livro. E aí, eu nunca mais vou esquecer, entendeu? O nosso corpo fala a todo instante, Sim. cara. A gente tem que estar atento aos sinais. Quando você fala assim, o nosso corpo é uma máquina, nosso corpo não é uma Não máquina. é. O nosso corpo não foi feito para ser uma máquina. Sabe por quê? Uma máquina quebra uma peça, você troca a peça e ela volta a funcionar da mesma forma ou melhor. O nosso corpo não. O nosso corpo ele foi feito para aguentar sobrecarga, descansar e voltar mais forte. Aguentar sobrecarga, descansar e voltar mais forte. A gente chama de antifrágil. O nosso corpo é antifrágil. Então, é igual no treinamento. O que faz você ganhar massa muscular? É você dar pancada na sua musculatura, você taca-lhe um peso ali um pouco mais forte e é no seu descanso, na sua alimentação, em que ele vai crescer, em que ele vai estar melhorando. Então, quando você descansa, você melhora. E o nosso corpo também é assim o tempo todo. E assim deveria ser com a nossa cabeça. Cara, eu estou estressado. Eu preciso parar um pouco, assimilar o que está acontecendo, que eu posso fazer para melhorar, quando na verdade a gente não faz isso. A gente sabe que está errado, a gente sente que está errado, mas a gente continua. Porque a gente acaba vivendo no automático, né? Todos os dias e às vezes não achamos merecedores de descansar. Camila, como era a tua fé antes do diagnóstico e o teu relacionamento com Deus e como está agora? Então, eu sempre tive uma fé muito aguçada. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sou de uma família extremamente católica. Eu sou católica. Mas eu sempre li muito. Eu sempre busquei muito a Deus. Eu tenho uma fé muito, muito forte. Eu creio real que eu vou ser curada. Eu tenho fé e eu creio nisso. Cremos. Tipo, pode demorar 1 ano, 2 anos, mas alguma coisa vai acontecer nesse 1 ano e nesses 2 anos para eu. Alguma coisa vai acontecer ali. Tudo tem um propósito e eu acredito muito nisso. Em propósitos e o que vai me levar àquilo. Eu acredito sim que Deus está me segurando, Deus tem me mantido e tem mantido as pessoas que estão do meu lado. Só que eu não tinha esse hábito de sentar todos os dias com Deus e conversar. Eu estava, de um tempo para cá, eu estava muito no automático. Eu sempre tive o hábito com meus filhos de deitar. A gente faz a nossa oração do anjinho da guarda de cada um. Aí faz a da Luísa, do Davi, que a Luísa é a menina, primeiras damas. A gente faz a oração do anjinho da guarda dela, do Davi, do Arthur. E depois a gente reza um Pai Nosso e depois a gente faz a nossa oração. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Hoje é o papai que vai fazer a oração. Mas na maioria das vezes é a mamãe que direciona. E aí acabava indo no automático aquilo, né? Fazia a oração e tal, não sei o quê, pegava no sono. Fazia a oração. E depois do diagnóstico, eu senti que Deus precisava fazer parte da minha vida e Jesus de uma forma mais íntima. Sim. Não no automático, mas nas horas que eu não estava acostumada a falar com Ele. Ao começar o meu dia, o que acontecia? Eu começava a dar aula às 6 horas, eu acordava às 5h30. Pulava da cama, botava a roupa e tum, já ia dar aula. Hoje eu acordo 4h40, porque eu quero esse tempo, eu quero essa intimidade, eu quero poder agradecer por ter acordado, por estar ali viva, por estar conseguindo trabalhar, quando tem muita gente que está debilitada e não tem essa oportunidade que eu tenho, entendeu? Então, eu trouxe para a minha rotina real a minha vivência com Jesus e para a rotina dos meus filhos. Eu faço questão que a gente tome café, almoce e jante junto todos os dias. A gente fala dessa rotina de Deus na nossa vida. Eu acho isso muito importante, porque, minha filha é uma cópia. Não adianta, o fruto não cai longe do pé. Não, é incrível. Verdade. Eu tenho a minha rotina assim, eu escuto o Bispo Bruno Leonardo, eu escuto o Frei Gilson, eu tô muito envolvida com a fé e eu amo tudo que me leva a Deus. E aí, eu tô ali envolvida na oração, vem minha filha com a Bíblia e senta do meu lado. E eu vou fazendo minhas anotações. E ela tá começando a escrever agora. Ela faz as anotações dela, ela faz as orações dela. E é a coisa mais linda do mundo. E ela fala
assim, mamãe, será que o Deus já tá te curando? Eu tenho certeza que sim, minha filha. Mas por que você chora? Às vezes eu tenho crise de choro, sabe? Aconteceu há pouco tempo atrás, meu marido estava lá para trás, minha mãe também, e ela estava brincando mais na frente, eu cozinhando, cara, foi me dando uma agonia, aí eu comecei a chorar, fiquei olhando pro sol e tal, conversando com Deus, pedindo para tirar aquele sentimento, ela veio, mamãe, tá tudo bem? Você tá passando mal? Não, filha, só tô com medo, mas já tá passando. Aí ela, você tá com medo de morrer? Eu falei, filha, eu tô com medo de tudo, eu tô com medo de sofrer, eu tô com medo de ter que ir para o hospital, eu tô com medo de um monte de coisa, mas me ajuda a fazer uma oração. Ela sentou comigo na beira da piscina e ela fez a oração. E a oração Lindo. dela foi a coisa mais linda do mundo. Ela falou, querido Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor cure o olho da minha mãe e não permita que ela sofra. Eu acho que, assim, é claro que eu recebo muita coisa linda, mas, assim, ouvir aquele coraçãozinho tão puro, sabe? Uhum. Cara, aquilo me encheu de mais fé ainda, sabe? Eu pedi desculpa a Deus por ter duvidado em algum momento. E às vezes eu também consigo entender tudo bem ter essa dúvida, se até Jesus duvidou, Sim. né? No momento de sofrimento dele, porque me abandonais. Você sabe que essa doença é para a glória do Senhor. Sim, eu creio nisso. Eu creio por tantas pessoas que eu tô conseguindo alcançar, por tantas pessoas que eu tô ajudando indiretamente, sabe? Eu recebo muita... Gente, eu monto por dia, eu monto mais de 10 treinos para pessoas desconhecidas. Camila, eu acabei de descobrir, não sei o que, eu tô com medo. Fica calma, você treina? Não, não treina. Meu Deus, é tanta Vamos gente que não treinar. treina. Vamos começar a fazer um treino em casa, você vai ter essa rotina assim, assim, assado. E vamos junto no diagnóstico. E aí a pessoa vem, cara, o meu médico falou não sei o que, não sei o que. E a gente vira amigo. E vai virando amigo. Ô, Camila, a gente tá quase estourando, né? Ai, meu Deus, ela fala muito. Passa muito Mas antes rápido. de terminar, deixa eu falar algo pra você. Você falou da sua fé e da sua determinação. E o Senhor me trouxe à memória a palavra que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela saiu da sua casa determinada a tocar na orla de Jesus. Ela tinha um diagnóstico que não tinha mais jeito para ela. Gastou tudo que tinha com os médicos. Mas ela acreditou. Se só tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. A sua fé e a sua a sua determinação de acreditar e confiar que Deus te dará o milagre, Deus vai te dar o milagre. Eu creio. Porque você já determinou dentro do teu coração. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Sabe? Eu tô vendo agora sim essa parede. Eu não sei o que tem lá atrás. É fé isso. É você olhar atrás daquela parede e acreditar que vai acontecer o milagre. E isso é lindo de ver em você. E tenho certeza, Deus é aquele que faz o impossível acontecer sobre as nossas vidas. Ele curou aquela mulher, que já era o diagnóstico dela, o quê? Não tem jeito mais, você vai morrer. E ela, não, se eu somente tocar, serei curada ou serei sarada. Eu creio, e eu creio, assim, no Deus do impossível. Sim. Eu creio. Desde o primeiro dia do diagnóstico, eu sofri muito, sabe? Eu tenho muitos medos, mas a minha fé me salva todos os dias. As pessoas que Deus colocou no meu caminho me salva todos os dias, sabe? Estar com essas pessoas me salva todos os dias. Cuidar das minhas pacientes me salva todos os dias. Ouvir histórias, ouvir resultados de remissão, ouvir resultados de tratamentos inovadores que chegaram, que as pessoas estão podendo ser submetidas, me salva todos os dias. Eu acho que Deus está aí nesses pequenos detalhes todos os dias. E a última palavra de Deus para aquela mulher falou, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Curou. Eu creio. Você é referência e uma força, você sabe disso, né? Para muitas mulheres, principalmente com esse projeto lindo e maravilhoso, que quando a Carla começou a falar sobre a história, ela tá fazendo bem a obra de Deus, né? Sim. Parece que ela tocou em Deus Sim. para saber o que tem que fazer aqui, na Terra, mais ou menos assim.
E a tua força inspira muitas mulheres. E quero que você continue assim, né? E claro que tem momentos que você precisa ser acolhida, né? Pode contar com todos, né? Obrigada. Você sabe Ah, disso. E eu quero que você deixe uma mensagem isso. para a mulher que está hoje sem saber o que fazer da vida, perdida. Às vezes não tem uma iniciativa. Você falou que você quer fazer tudo, quer viver, não quer desperdiçar um segundo da tua vida. E tem muitas mulheres que estão desperdiçando porque não querem simplesmente sair do lugar. Algo trava, um medo, um bloqueio e não nem está passando por um processo assim tão doloroso. O que que você deixaria hoje, ou o que você mais deseja da vida, além da cura, é claro que essa já é bênção, de viver? O que que você deixaria para o mundo hoje de mensagem? Então, eu acho que a primeira coisa de todas é a gente olhar para dentro e ver o que que a gente quer, o que que a gente deseja, o que que você quer para esse final de semana, para o final do ano, para o ano que vem. E aí, o que que você está fazendo para poder alcançar aquilo dali? Às vezes eu super entendo, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas a gente precisa se colocar em primeiro lugar, sim. Não estou falando sobre compras, sobre luxos, eu estou falando que para uma mãe poder ser uma boa mãe, ela precisa estar bem. Para uma esposa ser uma boa esposa, ela precisa estar bem. Para uma filha ser uma boa filha, ela precisa estar bem. O que é estar bem? É corpo, mente e espírito. Não Sim. adianta você cuidar de uma coisa só e largar todo o restante. Ah, mas eu oro bastante, eu tenho uma fé muito aguçada. Ok, mas o seu corpo precisa de uma atenção. Você precisa estar com o seu corpo alinhado com sua mente, com o seu espírito. Então, para um pouquinho. Eu sei que a vida é muito acelerada. Eu sei que os dias de hoje as mulheres querem estar junto com os homens ou na frente dos homens. Eu entendo tudo isso. Mas aqui está um coração de quem também já foi muito acelerada, mas que aprendeu a desacelerar na marra. Eu aprendi a desacelerar com uma doença. E eu tô falando para você que você não precisa desacelerar por causa de uma doença. Eu só tô pedindo para você olhar para dentro e ver o que precisa ser reorganizado para você poder seguir em frente de uma forma saudável. A gente fala saudável, é toda essa esfera funcionando de forma equilibrada. Então, se vocês precisarem de ajuda, Camila, eu preciso de um pontapé inicial para começar a treinar, me chama lá no direct que eu vou ajudar todo mundo nessa caminhada, seja você obeso, seja você diabético, paciente oncológico, pode me chamar que vai ser um prazer poder ajudar todo mundo a dar esse pontapé inicial. Eu tô aqui para isso, tá bom? Nossa. Estamos chegando ao final. E eu tenho certeza que fez muito sentido para você hoje esse episódio. Então, se fez sentido, compartilha com alguém que precisa ouvir esse testemunho de vida, porque vai edificar muitas outras mulheres através do testemunho da Camila. Obrigada, Camila. Como diz a nossa amiga Elane, obrigado pelo seu sim. Ela é maravilhosa, né? Eu que agradeço a vocês a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. Agradeço o carinho, esse amor que vocês me receberam. Eu sou imensamente grata, que Deus continue abençoando vocês, que esse canal cresça cada vez mais. Podem contar comigo também. E semana que vem temos mais. mais. Aguardem. Aguarda, até semana que vem!